O terceiro dia do 8º Congresso Estadual dos Fazendários, com o 5º painel, discutiu os incentivos fiscais e o custo-benefício para as finanças do Estado, trazendo Luiz Arruda Vilela, consultor independente em temas fiscais, ele que foi economista fiscal principal do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Vilela, você falou um pouco, falou bastante, lançou bastante informações para nosso público, falando sobre o papel dos incentivos fiscais nos países em desenvolvimento. Quais são as principais contradições, então, desses incentivos fiscais? Olha, eu acho que o grande drama é que a literatura deixa muito claro que incentivos fiscais podem ter um papel importante em países ou regiões mais desenvolvidas, onde as principais determinantes do investimento, que são equilíbrio macroeconômico, boa infraestrutura, mão de obra qualificada, enfim, os insumos básicos para o investidor são mais ou menos homogêneas. Então, se você tem uma taxa de retorno melhor numa região porque a tributação é mais baixa, isso faz diferença. Mas nos países em desenvolvimento ou nas regiões mais pobres, isso não é comprovado, digamos assim, empiricamente, que você apenas dar um incentivo fiscal vai resultar em maior nível de investimentos. Então, você pode perfeitamente, ninguém sabe, está dando incentivo fiscal desnecessário, ou seja, para investidores que fariam investimento de qualquer forma, não existe uma modulação, porque não existe uma avaliação de quanto seria necessário para compensar, digamos assim, as deficiências que um determinado estado, determinada região tem. Então, a gente está navegando sem radar, sem mapa, dando um benefício sem saber quanto, para que setores, e sem capacidade de avaliar, estimar, nem mesmo estimar o custo direito desses incentivos. Isso é feito no Brasil. Eu acho isso lamentável. Por que os estados não avaliam? Olha, eu não saberia dizer exatamente. Eu acho que pode haver deficiências mesmo, Não é fácil você fazer essa avaliação. E a gente sabe que essa questão de incentivos existe muitos interesses políticos também envolvidos. Então, às vezes, pode ser que não se queira avaliar, porque não se queira entrar na discussão de um resultado desfavorável, mostrando que anos e anos de incentivos que custaram milhões ou bilhões a um Estado tiveram um efeito pífio, no final das contas, em termos de comparar com o contrafactual, que teria sido se não houvesse esse benefício. E é isso que, no fundo, você precisa ter, um bom modelo de equilíbrio geral, econômico, macroeconômico, para você poder uma boa avaliação e realmente foi positivo essa política, foi ou não foi, quanto custou, resultou em quê, efetivamente, e isso acaba que ninguém faz. Agora, não é só no Brasil, não estou nem falando do estado do Ceará, tá? Mas eu não conheço nem os pormenores do estado do Ceará para poder criticar, etc. Estou falando de uma maneira geral. Minha apresentação foi muito voltada para uma questão conceitual mais geral, e esse problema atinge países da América Latina como um todo, e no Brasil, o que para mim é mais dramático, é que o incentivo é principalmente em cima de um imposto que é o ICMS, que é um imposto indireto, que tem um efeito muito indireto sobre a lucratividade e, portanto, sobre a taxa interna de retorno e, portanto, sobre a decisão de investir. Quer dizer, isentar ou diminuir a carga do ICMS, em que circunstância isso acaba reduzindo o custo de capital, que é o que efetivamente faz com que a taxa interna de retorno possa artificialmente ser ajustada para compensar deficiências que um Estado tem. Isso é uma incerteza muito grande. Então, eu acho que tem muita especulação, e a minha suspeita, digamos assim, de uma pessoa que trabalha nisso há muitas décadas, é de que se está se desperdiçando dinheiro e nem se sabe quanto, o que é mais triste. E, Vilela, então, quais seriam os elementos de um bom incentivo fiscal, digamos assim? Olha, eu acho que deveria ter temporalidade, Quer dizer, deveria ter regras muito claras e explícitas para todo mundo, transparência total, a sociedade é dinheiro público, o incentivo fiscal, o governo está abrindo mão de arrecadação, é o que é chamado
no mundo de gastos tributários. É assim em espanhol, é em inglês, é em francês. Agora, no Brasil se usou muito essa renúncia, esse nome, renúncia ou incentivo, e não a expressão que seria mais adequada, que é o gasto. As pessoas têm que entender que o Estado, ao abrir mão de uma receita, ele está indiretamente delegando a um agente privado o uso de um dinheiro público. Então, isso mereceria mais transparência ainda do que um gasto público direto saindo do orçamento. Então, eu acho que os estados no Brasil todos tinham que ter um bom orçamento de gastos tributários, estimar muito bem quanto que estão abrindo mão da arrecadação, para que a sociedade saiba quem está se beneficiando e quanto, e até decidir, olha, de repente, esse dinheiro poderia ser melhor empregado em programas de tal área, por que não melhorar a infraestrutura, por que não reformar o porto, por que não o ramal ferroviário, por que não isso e não aquilo. Essa visão de alternativas que se apresentam nos países do primeiro mundo, entendeu? Que você tem a alternativa entre gastar indiretamente, delegando, ou gastar diretamente o Estado através do seu orçamento. Quando você não sabe nem o valor, nem os beneficiários, você não tem noção do que está realmente acontecendo. E isso é muito ruim para toda a sociedade. Pelo menos que houvesse uma boa transparência através de boas estimativas de quanto e boa avaliação dos resultados desses anos e anos de incentivos. Vilela, como você vê a importância, então, dos fazendários cearenses estarem trazendo esse tema tão importante para a discussão? Eu acho isso muitíssimo importante, porque se a corporação não tiver convencida de que isso é importante, ela, inclusive, vai ser uma das principais vítimas, porque, frequentemente, as arrecadações não rendem aquilo que se espera, e se põe até culpa na administração tributária, que o pessoal foi incapaz, ineficiente, etc., quando, na verdade, são os regimes de incentivos que estão drenando, estão solapando, digamos assim, a arrecadação. Então, eu acho que como agentes públicos que devem prestar conta à sociedade, não o governante do momento, né, porque eles são funcionários que estão aí por 30, 40 anos e os mandatos têm 4 anos, então eles devem obrigações ao público. E o dinheiro é público, é dinheiro de imposto. No caso do ICMS, é um imposto regressivo, é um dinheiro que estaria pagando um contribuinte de baixa renda, entendeu? E que isso é que vai, digamos assim, aumentar a lucratividade de algumas empresas e, com isso, justificar investimentos em certos setores. A sociedade tinha de discutir, conhecer exatamente que empresas, que setores, quanto, quem paga, coisas desse tipo. Luiz Vilela, nós agradecemos a sua participação, então, no nosso 8º Conefaz. Foi um prazer.